Olá, estamos de volta com um bate-papo com Tarcísio. Dessa vez recebendo aqui na minha casa o professor Fernando Pena para conversar sobre educação, sobre o projeto Escola Sem Partido, sobre democracia e educação. Não se esqueça, se você gostar, compartilhe. A ideia do bate-papo com Tarcísio é que a gente consiga divulgar as nossas ideias. Fernando, muito obrigado por você ter vindo aqui no bate-papo com Tarcísio. Queria agradecer muito a tua disponibilidade. Queria começar pedindo para você se apresentar. Né? Quem é Fernando Pena? Bom, atualmente sou professor da Faculdade de Educação da Federal Fluminense, da UF. A minha vinculação que eu tenho mais orgulho no momento é fazer parte do movimento Professores contra Escola Sem Partido, que é um grupo que surgiu com até Movimento Liberdade para Educar, quando nós descobrimos esses projetos de lei. Eu lembro que foi quando eu tive acesso ao primeiro deles, eu fiquei muito surpreso e pouca gente estava falando disso. E eu lembro que eu comecei a comentar com professores de Niterói, alunos da UF, ex-alunos já formados, e aí surgiu a necessidade de fazer um movimento, alguma coisa para divulgar as informações, fazer um contraponto nos espaços públicos. E atualmente é o Movimento Professores contra Escola Sem Partido, que tem uma página de Facebook e tem tentado produzir materiais, textos, vídeos. E é isso, tenho participado desses debates em audiências, não só em audiências, né, mas todos os espaços que me convidam, então escolas, universidades, tentando fazer o contraponto, né, porque as ideias que eles apresentam às vezes são muito sedutoras para quem não conhece. Acho importante ter uma voz que leve a uma alternativa, uma outra possibilidade. Mas então vamos pegar essa origem. Qual é a origem desse movimento e do projeto Escola Sem Partido? Tá. A origem, narrada pelo próprio criador do movimento, quem criou o movimento foi um advogado chamado Miguel Najib. E ele conta que ele tinha filhas, então, numa escola particular em Brasília, se eu não me engano, e que um professor de história teria feito uma relação, uma comparação entre Che Guevara e São Francisco de Assis. E ele então prepara uma carta e ele vai à escola e distribui essa carta na frente da escola, para pais, alunos, depois eu acho que chega aos professores, à direção. E ele conta que nesse primeiro momento, a comunidade escolar como um todo, direção, pais, alunos, se mobilizaram em defesa do professor que tinha feito essa relação. E ali ele reconhece pela primeira vez, isso está escrito, está no site lá deles, um caso de síndrome de Estocolmo na educação. Síndrome de Estocolmo, para quem não lembra, é aquela síndrome no qual alguém foi capturado ou sequestrado, se apega emocionalmente ao seu captor, a ponto de defendê-lo quando alguém o acusa. Sim. E ele conta então que os alunos, ao defenderem o professor, eles são vítimas de um sequestro intelectual. E eles estão reagindo em defesa do seu sequestrador. O que é um absurdo total, né? Mas ele conta que como ele não teve, a demanda dele não teve repercussão, ele identificou um problema e ele cria o movimento Escola Sem Partido. Mas eu acho que eles realmente crescem em 2014, quando um deputado estadual do Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, ele entra em contato com o advogado Miguel Najib, e a ideia do próprio Flávio Bolsonaro, a criação de um projeto de lei. O Miguel Najib fala isso em entrevistas, foi iniciativa do Flávio Bolsonaro. E o Flávio então pede para que ele redija um projeto, um anteprojeto, que capture as ideias do movimento. E aí surge o primeiro. O primeiro foi apresentado, se eu não me engano, em maio de 2014, no estado do Rio. Na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa. Algumas semanas depois, um vereador municipal, Carlos Bolsonaro, apresenta basicamente o mesmo projeto na Câmara Municipal. O grande problema é que a apresentação desses projetos não ficou limitada ao Rio de Janeiro e à atuação da família Bolsonaro. E aí o que muitos têm chamado essa onda conservadora faz o trabalho de espalhá-los pelo Brasil. Então atualmente já foi apresentado em mais de 10 estados e no Distrito Federal. Municípios a gente até perde a conta, são muitos, com aprovação em alguns deles. No caso do estado, o único estado aprovado é o estado de Alagoas. É um ponto que acho que vale a pena a gente voltar a falar, porque tem todo um processo de ação de inconstitucionalidade com relação a ele, que já se tornou lei, né? E nacionalmente tem um na Câmara e um no Senado. Na Câmara é PL 867/2015 e no Senado é 193/2016. Acho que essa é um pouco a história desse movimento, mas eles ganham força mesmo quando surge o projeto de lei. Sim. E o movimento adere, isso é importante para a gente discutir também os planos municipais e estaduais de educação. Inicialmente os projetos de Escola Sem Partido não falavam sobre gênero.
Não tocavam na questão de não gênero. tocavam na questão de gênero. E aqui é uma coisa que muitos veem de maneira equivocada, como se o Escola Sem Partido tivesse criado a pauta da ideologia de gênero. Sim. Quando, na verdade, foi o contrário. Um dos momentos de crescimento do movimento é quando eles aderem à tentativa de proibir a discussão de gênero. Tanto que o projeto da Câmara, que é de 2015, ele não traz um parágrafo específico para proibir a discussão de gênero. Já o do Senado, que é de 2016, traz um parágrafo... Exatamente no momento dessa transição. Isso, exatamente. Mas acho que essa é um pouco a síntese da história deles. Mas me diz uma coisa, Fernando. Você se posiciona contrário a esse projeto. Então você defende uma escola com partido? Não. Esse é um ponto. A escolha do nome foi muito feliz. Para eles, né? Para eles, com certeza. Porque esse nome surgiu lá no início do movimento em 2004, mas eu acho que ele se torna realmente significativo a partir de 2013. Quando nas manifestações nós temos todo o movimento de tirar as bandeiras do sem partido. E um movimento conservador, ele se apropria de uma maneira muito eficaz desse discurso não político. Sim. Nós temos agora inúmeros, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Pessoas vencendo eleições se dizendo um não político. É o caso do Trump, no São Paulo, Dória. Eles então aproveitam esse nome para, de alguma maneira, trazer essa desvalorização da política, do político profissional para a discussão educacional, o que é muito negativo para a educação. Eu tenho dito que eu acho que o nome ele coloca uma falsa dicotomia, como se nós pudéssemos ter uma escola com ou sem partido. Só que isso não existe. O que eles não percebem, eles veem a sala de aula como um espaço fechado hermeticamente. Sim. E o professor está ali, teria todo o controle sobre os alunos, só que isso é impossível. As questões de gênero, elas já estão na sala de aula. As questões políticas já estão na sala de aula. Não tem como fazer isso, mas então eles colocam. E eles fazem esse uso, em termos argumentativos, retóricos, muito bem. Você é contra o projeto, então você é a favor de uma escola dominada por um único partido? Claro que não, né? Mas tem vários termos que eles usam que eu acho que nós precisamos tomar cuidado. Doutrinação ideológica, ideologia de gênero e marxismo cultural, que são três sacos de gato que eles enfiam ali tudo. Para bater, né? Eu sempre coloco, olha, para mim o nome que capturaria melhor as ideias do movimento seria Escola Sem Educação. Porque eles fazem toda uma defesa de que o professor não é educador, o professor não poderia tratar um tema como homofobia, o professor não poderia falar sobre a realidade do aluno. Só que eles não percebem que a realidade do aluno, ela entra na sala de aula. A sala de aula não é fechada, ela faz parte da sociedade. Como é que é isso? Ou seja, eles fazem uma diferença entre o papel da família, o papel de educar é da família, e o papel da escola seria instruir. Isso é um verdadeiro absurdo, não é? Absurdo. O que você acha disso? Porque isso tem virado cada vez mais nos argumentos tem me espantado muito como é que esse tipo de discurso tem tido aderência na sociedade, porque isso não faz o menor sentido para quem pensou um pouquinho sobre o processo educacional, né? Dois pontos aqui, eu acho. Primeiro, falar sobre esse discurso e o que eles usam para que ele ganhe força. Então, no site do Movimento Escola Sem Partido, você tem uma biblioteca politicamente incorreta, da qual constam apenas 4 livros. 2 deles são os guias politicamente incorretos da história da América Latina e do Brasil. O primeiro é o livro que serve meio de referencial teórico para eles, que é o livro Professor Não é Educador, escrito por um indivíduo chamado Armindo Moreira, se eu não me engano. E ali a tese do livro é a seguinte: uma dissociação entre o ato de educar e o ato de instruir. O ato de educar seria responsabilidade exclusiva das famílias e da religião, enquanto a escola teria que se limitar a instruir, que no linguajar do movimento é transmitir a matéria sem falar da realidade dos alunos, sem mobilizar valores. Só que eles não percebem que a realidade do aluno, ela entra na sala de aula. A sala de aula não é fechada, ela faz parte da sociedade. Então isso, como você bem disse, é absolutamente impensável para qualquer um que tenha feito meio semestre de um curso de licenciatura ou de um curso de pedagogia. Porque é impossível. Um professor, ao ensinar, e aqui eu não estou dizendo que o professor tem que ser tendencioso politicamente, nada disso, mas ele escolhe representações. O currículo é sempre uma seleção. Então, você vai, de alguma maneira, impactar não só no elemento de qualificação dos alunos através do conhecimento, mas na socialização dos alunos, quais representações eles vão entrar em contato, e também na sua subjetivação, como é que a subjetividade dos alunos, como é que eles vão se ver, se perceber enquanto agentes históricos, cidadãos e etc.
Agora, como é que eles fazem então para fazer esse discurso ganhar força? Eles usam de algo que eu tenho percebido e outros autores, um verdadeiro pânico moral. Que o discurso deles é o seguinte, aí vem a ideia que eu já tinha mencionado da ideologia de gênero, que é eles tentam, a discussão de gênero na escola tem inúmeros objetivos. Eu acho que os principais, ao meu ver, seriam combater a desigualdade de gênero, sim. Homofobia, machismo, transfobia e por aí vai. Esse é o ponto. Para eles, como é que eles usam então um termo para desqualificar toda essa discussão, que é o termo ideologia de gênero. E o que eles chamam de ideologia de gênero? Segundo eles, seria uma ideologia antifamília, uma tentativa de transformar os alunos em gays e lésbicas e sei lá mais o que passa na cabeça desse pessoal. Só qual é o problema? Para quem não conhece a realidade da escola, para quem não tem pais que não conhecem a discussão educacional, não são presentes na escola, ao ouvir esse discurso, eles ficam apavorados. Sim. E por ignorância, ignorância do que acontece na escola, como funciona, etc. E eles usam isso intencionalmente. Eu vejo como um uso político do medo. Eles geram um pânico moral e esse pânico acaba alimentando o próprio movimento deles. Inclusive percebo muitos vereadores com pouca envergadura, né, que usam isso como uma forma de alavancar, se ganhar notoriedade, etc., divulgando esse tipo de denúncia. É isso, então eles conseguem fazer esse discurso que nos parece absurdo, ganhar força, porque eles usam o medo e a ignorância para colocar os pais contra a discussão de gênero, por exemplo. Bom, assim a gente termina a primeira parte do bate-papo com o Tarcísio, com o professor Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense. Semana que vem tem mais. Ajuda a gente a compartilhar aí.